Gostaria de pedir para a senhora se apresentar, dizer o seu nome completo e a sua idade. Tá. Eu sou Renilda Aita Alegrete, sou do ano 25, tenho 99 anos. Em abril vou fazer 100. E vai chegar lá, se Deus quiser. Se Deus quiser, quero chegar. Qual que é a sua data de nascimento? 14 de abril de 25. Aonde que a senhora nasceu? Em Santa Maria. Silveira Martins, mas pertencia para Santa Maria. Era distrito? Era. Qual que é a origem da sua família? É Itália. O meu pai veio da Itália, com 3 anos. A sua mãe também era italiana? Era italiana, mas ela era aqui do Brasil. Silveira Martins era uma colônia italiana? Era. Era onde que meu avô imigrou, era imigrante. Meu pai, quando veio da Itália, veio pequeno. Qual que era o nome dos seus pais? Pedro Aita. E a sua mãe? Rosa Tondolo Aita. Então seu pai veio criança da Itália? Veio, com 3 anos. E a sua mãe já é filha de imigrante? Sim. Ela nasceu aonde? Quem? A sua mãe? Lá em Silveira Martins, até era por lá, Val de Bui, por lá. Silveira Martins, Val de Buia, por lá. Val de Buia, posso falar? Val de Buia, Buia é porque lá na Itália o meu pai nasceu em Buia. Era onde ele nasceu. Então, foi os primeiros imigrantes que vieram. Aí colocaram, lá tem o busto do meu avô, já como Aita. E eles moravam no interior? Sim. O nome da localidade é Valdebuia. Valdebuia, Silveira Martins. Assim, é de Valdebuia, depois é Silveira Martins. E com o que eles trabalhavam? Seus Na pais? lavoura. Assim, com a mão, né? Enxada, essas coisas. Não tinha máquina, nada. E a senhora nasceu lá? Vim com 6 meses para Cruz Alta. Era Boa Vista do Cadeado. Agora, hoje é município já, mas naquele tempo pertencia Boa Vista do Cadeado, Cruz Alta. É onde eu me criei. E os seus pais se mudaram com toda a família para lá? Ah, sim, sim. Eles se mudaram, eu tinha 6 meses, eles vieram morar na Boa Vista, derrubar mato para fazer roça. Tudo a muque, né? E por que eles decidiram sair lá de Silveira Martins? Mas para vir para mais perto, que meus tios moravam em Cruz Alta, os irmãos do meu pai. Então resolveram trazer meu pai para cá, perto deles. A senhora tem recordação dessa mudança? Não, eu tinha 6 meses. Mas tem alguma recordação dos seus pais contarem? Ah, sim. Eles vieram ali para Boa Vista, eu era pequena, aí chegaram ali, era só mato, né? Aí fizeram um rancho e ele colocou nós dentro daquele rancho e se criamos ali até poderem fazer casa. E como que foi a viagem? De lá de trem. De trem até Cruz Alta. É. E de lá?
De lá meus tios tinham um caminhão, levaram nós lá para a colônia, lá era só mato, só colônia. Quais eram o nome dos seus tios que moravam lá? Do meus tios, era João Aita, que vieram da Itália, e o Ângelo Aita veio da Itália também. Depois outro era tio Francisco, tio Antônio morreu solteiro. Depois era tio Martim, e tio Norato era gêmeo com a tia Rosa. E as irmãs do meu pai, uma era Albina, outra era Ana e outra era Rosa. E a família vivia mais na região de Cruz Alta? Sim. Uhum. Então, quando os seus pais se mudaram, já tinha familiares morando lá? Sim, sim. Eles que fizeram a propaganda? É, eles que até trouxeram, que meu pai era pobre, né? Ele trabalhava lá em Silveira Martins, é cerro, né? Então resolveram trazer para a parte mais plena, né? Para trabalhar. E a senhora era só um bebê de colo ainda, nessa viagem. É. A senhora acha que eles tinham esperança dessa mudança de construir uma vida melhor? Tinham. Tinham. Sempre tiveram. Sempre meu pai trabalhou pensando em melhorar a vida. Qual que é a melhor recordação que a senhora tem dos seus pais? Recordação? Qual que é a melhor lembrança que a senhora tem deles? Eu tenho de todos os passos. Eu, assim, era muito agarrada com meu pai e com a minha mãe. E tu sabe que antigamente os filhos eram criados diferente do que hoje, né? Mas nós sempre fomos muito obedientes para os pais, porque nós tínhamos medo. Porque era o tempo que a gente, se não fazia direito, apanhava, né? Com uma varinha, ou com um chinelo, com a mão. Então, eu me lembro que eu apanhei com uma varinha umas 2 vezes. E nunca mais? Não. Ia para ver como a gente respeitava. Eu estava sentada e o meu pai mandou buscar um copo d'água. E eu meio que resmunguei e saí buscar o copo d'água. E ele me levou com a varinha até era balde daquele tempo, e eu pegar o copo e levar lá onde ele estava. Até que idade a senhora morou lá em Boa Vista? Até 18 anos, eu casei com 18 anos. Depois do casamento a senhora se mudou para cá? Para Cruz Alta. Eu casei o tempo da Segunda Guerra Mundial. O meu marido era militar, era cabo do exército. Ele não estava servindo, ele foi convocado por causa da guerra, né? Daí eu fui morar na cidade porque o quartel era lá. E a senhora, qual que é a primeira lembrança que a senhora tem da sua casa, que morava com seus pais? Era no ranchinho ou já tinham construído a casa? Não, eu quando já me conheci por gente, já morava na casa. Assim, era aqueles anos usavam a casa para morar. E uma cozinha separada de chão. E ainda eu me lembro, agora isso eu me lembro porque a minha mãe cozinhava no gancho. Eu não sei se sabe o que é gancho. É uma corrente e um gancho e a panela pendurada e o fogo no chão. Depois que o meu pai comprou fogão. A cozinha era separada da casa? Antigamente sempre era assim. Por quê? Sei eu. Por causa que a casa era assoalhada, né? E a cozinha sempre era de chão.
chão assim, bem feitinha assim, coberto de tabuinha, mas o piso era chão. Acho que o medo era que pegasse fogo na casa, Ah, mexendo no fogo da cozinha. é. E depois nós tínhamos o fogão, aí era na mesma cozinha. Depois eu já tinha, eu acho que uns 14 anos por ali, aí o meu pai fez uma casa bem grande, bem boa. Toda de tábua chambrada, com vidro. Ali nós já estava melhor. Mas trabalhando na lavoura sempre. Quantos irmãos a senhora tinha? Nós éramos em 9. E todos nasceram em Silveira? Não, nasceram em Cruz Alta. O meu irmão, nasceram a minha irmã e o meu irmão mais novo. São falecidos. Meus irmãos são todos falecidos. E o resto veio tudo de lá. A senhora foi a última que nasceu lá. Lá é. Uhum. E os seus pais se conheceram naquela região? Quem? Os seus pais se conheceram lá em Silveira Martins? Sim, Casaram lá? É, casaram lá. E os seus avós, a senhora chegou a conhecer? Os meus avós, por parte do meu pai, sim. O nome do meu avô era Giacomo Aita. E da sua avó? Da minha avó era Maria Eustáquio Aita. Ela a senhora também conheceu? Ah, A sua avó a senhora também conheceu? sim. Até ela faleceu com 93 anos. Ela faleceu na casa da minha mãe, do meu pai. Lá em Boa Vista. E o meu avô Giacomo morreu em Cruz Alta, nossa cidade. Então eles também se mudaram para Cruz Alta? Quem? Os seus avós? Eles vieram de lá, meus tios eram ricos, né? Tinham uns armazéns de... Como eles eram um transportador. Então trouxeram os pais para a cidade. Que era o Giacomo e a Maria. E os seus avós, por parte de mãe, a senhora não conheceu? Não. Eles morreram, ela foi criada por uma tia. Eles morreram quando ela era pequena. E a senhora sabe o nome deles? Não me lembro, não me lembro. Não, dos meus avós, dos pais da minha mãe, não. Ela contava, mas eu já não me lembro direito. Mas é da família Zondolo. Ah? Zondolo. O quê? O sobrenome materno. Materno é Tôndolo. 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 E alguns dos seus familiares tinham parreirais, lidavam com vinho, uva? Sim, o meu pai. Depois que fizemos casa, daí ele tinha parreiral. Parreiral, faziam aquelas pipas de vinho e tinha a casa já muito boa, de porão, mas daí não vendia vinho. Dava. O pessoal ia lá buscar uva, ninguém vendia nada. Meu pai nunca vendeu vinho, nunca vendeu uva. Iam buscar uva com um cestinho, assim. Isso é bem tradição dos italianos. Lá, assim, não... Se alguém ia pedir alguma coisa, não era emprestado. Eles pegavam e davam. Eles eram muito, assim... eles faziam muita caridade. E tem alguma comida que a sua mãe fazia que a senhora gostava? Olha, antigamente faziam feijão, arroz, sempre eu conheci,
massa, talharina espichada na mesa, galinha e polenta, né? A polenta sempre. E comia assim. O meu pai, depois que eu me lembro de que fui gente, assim que eu me lembro, aí a gente comia muito bem. Meu pai era assim, ele trabalhava, nós tínhamos alfafar, sabe o que é alfafa? Nós tínhamos alfafar e ele vendia alfafa e trazia tudo que precisava em casa. Assim, fartura de coisa de comer, né? Eu nunca conhecia essas bobagens, essas coisas. Como fruta, nós tínhamos tudo em casa. Uva, principalmente, tinha laranja, bergamota, a maçã, tudo era de casa. Nós nunca comprávamos. Na lavoura nós plantávamos melancia. Tudo era de casa, sabe? Tinha pomar na sua casa? Ah, tinha. E grande. E horta? Ah, meu Deus. Aí a horta era cheia sempre. Que o gringo usa muito salada verde, né? Sempre cheio. Há muita horta sempre. Radite? Radite, alface, rúcula. Aquele tempo plantavam agrião, né? Ah, tudo isso. E assim nós não comprava nada. A gente plantava cebola de cabeça, alho. Nunca a gente comprava. Mas polenta nunca faltava? Não, nunca. Sempre. E a polenta não é como hoje, que viravam num prato. Era em cima de uma tábua redonda. E a polenta era feita numa panela redonda, tirava a chapa do fogão e botava ali dentro. E daí tinha o atado e mexia a polenta. A senhora aprendeu a fazer polenta com a sua mãe? Mas sim, eu era pequena, eu tinha que trepar num banquinho para mexer a polenta. Ah, nós fomos muito puxadas no serviço. E como que faz uma boa polenta? Ah, Como que faz uma boa polenta? assim bota a água a ferver, bota sal. Quando a água está fervendo, vai botando a farinha e mexendo até ficar boa, depois de virar que ela fica inteirinha assim. E depois era cortada com fio de linha, não era com faca, que daí ficava bem cortadinha. E salame, queijo? Ah, sim, sim. Salame, murcilha, nós eles dizem copa, né? O italiano é o presunto que a gente faz amarrado, com barbante. Sempre tinha também. E tinha porco, carneava porco, sempre a banha. Até meu pai sempre dizia, olha, meus filhos, sejam bem caprichosos, sempre criar o porco. Nunca quero ver vocês com uma latinha no mercado comprar banho. Ele não queria. Ele disse que a gente tinha que criar. E o que comprava no mercado? Comprava erva, café e açúcar. Farinha, nós plantava trigo. E a farinha de milho, levava o milho no moinho e moía e trazia a farinha. E naquela época não se chamava de mercado? Era venda. Assim, a gente dizia, eu vou na venda. Não era mercado. E assim as coisas não era nada empacotada. Era tudo solta. Assim era pesado, sabe? Pedia a quantia que queria. Ah? Pedia a quantia que queria. Agora meu pai levava o produto para vender, ele já trazia um saco de açúcar. Aquele tempo não era pacote,
era saco de açúcar. Eu acho que tu não conheceu açúcar de pedra. Era açúcar de pedra. E o café era comprado numas barriquinhas de madeira. E daí conservava na despensa da casa? Ah, na despensa da casa. Tudo era na despensa. E tinha assim, ó, nós tinha, eu vou dizer como é que a gente guardava, né? Era uma tulha. Sabe o que é tulha? É uma caixa comprida, com repartição. Então aqui botava a farinha de trigo, aqui a farinha de milho, aqui botava as coisas, tudo as coisas de comer aqui. Porque fazia tudo em casa, pão, tudo, né? Então era trazido do moinho, que moía o trigo e o milho, daí numa bolsa, num saco, aí virava dentro daquela tulha e fechava bem fechadinho, com uma tampa. Eu tinha uma tulha até há pouco tempo. E a tulha ficava onde? Em qual cômodo da casa? Na despensa, onde guardava as restos das coisas. E a despensa era anexo na cozinha? Perto da cozinha, mas tudo repartido. E tinha porão também? Tinha. Depois, assim, ó, quando eu comecei a me lembrar por gente, na casa velha já tinha porão. Depois, na outra casa boa que nós tinha, aí o porão era muito grande. A gente entrava, carneava porco, tudo embaixo do porão. E fazia o vinho lá embaixo, tudo. O porão também guardava alimentos? É, assim, mais era o vinho, a banha, as coisas assim de comer. E o que a senhora lembra dos seus avós? Dos meus avós, que eu me lembro bem deles, eles já moravam, quando eu me conheci por gente, eles já moravam na cidade. E daí eu fui ficar com eles, acho que eu tinha uns 10 anos. Fiquei uns dias lá com eles na cidade, então eles falavam só em latim, né? Que na Itália, eles estavam... lá eles eram de... Depois o meu avô da Itália ia para a Alemanha trabalhar no tijolo, fazer tijolo. E a minha avó me contava que ela fiava a seda, faziam seda, que tem o bicho da seda, né? Então ela fiava e ela ia... Como ela ia da Itália para outra, não me lembro como é o nome do lugar. E a senhora lembra de conversar com eles sobre a vinda para o Brasil? Sim, eu perguntava muito. Eles levaram 40 dias e 40 noites no mar, que era o navio de vela. Então, quando o vento, conforme o vento... Às vezes eles vinham vindo, aí vinha um vento contrário, levava de volta o navio. E assim, no navio, tinha duas repartições. Os homens não vinham com a mulher. Os homens eram de uma parte e as mulheres para o outro. Eu me lembro que minha avó sempre contava que o filho mais novo dela era nenezinho, e deu uma doença na cabeça, e disse que ela fazia promessa, rezava, porque se morria no navio, eles atiravam no mar. Porque tanto tempo, né? E quando fez 40 dias, eles enxergaram o primeiro, eles diziam o primeiro monte, mas eu acho que é a primeira terra. E seus avós eram muito religiosos? Eram, muito, muito. E a gente tinha que rezar de joelho. E rezavam em latim.
que eu tive que aprender o rezo ao Pai Nosso em latim. Eles faziam eu rezar, então eles obrigavam a gente, eu era pequeno, me ajoelhava na beira da cama e tinha que rezar. E antes de almoçar também tinha que rezar. Como que é o Pai Nosso em latim? Tu quer que eu reze? Pater noster que es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat ventum, fiat voluntas tua sicut in terra et in terra. Pater noster quotidianum nobis hodie vitae nobis vitae nostras, sicut in nos induca tentationes libere nos a malo. Amém. É o Pai Nosso em latim. E Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus ventris Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amém. É Ave Maria. Eu tinha que responder, né? E eles que lhe ensinaram? Os eles, seus avós ensinaram? Eles me ensinaram, eu aprendi e nunca mais esqueci. Eu acho que a minha memória é boa, né? Com certeza. Coisa que eu aprendi com 10 anos, eu me lembro hoje. E me lembro de onde eles moravam, me lembro de tudo. E a senhora reza em latim ainda hoje? Rezo. Só isso aí que eu sei, né? Porque tem a Salve Rainha também, que eu tinha meio que aprendido, mas essa não me lembro. Mas o Pai Nosso eu rezo todos os dias. E tinha alguma outra santa que eles eram devotos? Era Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Saúde. Eles muito na Nossa Senhora da Saúde. E rezavam assim a Sagrado Coração de Jesus e de Maria na primeira sexta-feira do mês. Era direto, que é o dia de... Era aquele tempo e é agora também, na religião católica. Mas alguma santa da Itália? Alguma santa da Itália? Essas santas, tudo. Que Santana, e os pais de Nossa Senhora é São Joaquim e Santana. Isso a minha avó me ensinou. Eu nunca me esqueci. E a senhora passou um tempo na casa dos seus avós? A senhora passou um tempo na casa dos avós? Não, a gente ia na cidade, morava para fora, né? E o tempo... Sabe o que é carroça? Puxada a cavalo, a burro. A gente ia para a cidade de carroça. E daí a gente ia, ficava uns dias lá com eles. Que eles gostavam muito que a gente ficasse lá. Mas ia, depois tinha que ir para fora para trabalhar, né? Nós íamos na lavoura. Morava no interior de Boa Vista? Sim. Qual era o nome da localidade? Boa Vista do Cadeado. Não tinha outro nome lá no interior? Não, era só Boa Vista. Boa Vista do Cadeado. E os antigos que sabiam por que era Boa Vista do Cadeado, é porque antigamente lá não existia nada, né? Tinha a Boa Vista, tinha lá onde eu me criei, tinha uma visão. E o Cadeado, o nome até hoje é Cadeado. Era numa fazenda e tinha uns fazendeiros que saíram andar a cavalo, encontraram uma porteira com um cadeado enorme de grande. E daí pegaram o cadeado e disseram, e lá o que é? Ai, que vista bonita! Então, por isso que botaram Boa Vista do Cadeado. Que aqueles do cadeado que descobriram a Boa Vista. Aqueles que acharam o cadeado num deserto. Então isso eu me lembro porque me contavam, sabe? Então a gente gravou. E o cadeado ficava numa porteira de uma fazenda? É. Que aquele tempo não existia portão, era porteira. E toda a sua infância a senhora passou lá? O quê? Lá em Boa Vista? Sim, até 18 anos. E como que foi a sua infância? O quê?
Quais são as recordações que a senhora tem da sua infância? Ah, eu boa, porque a gente gostava muito, né? Assim, ó, a gente começou a sair, assim, se divertir depois de 15 anos. Antes a gente ia só na igreja, que os bailes sempre existiram, né? E assim saía, mas nós nunca ia, porque era muito novo. Mas lá saía baile, assim, com gaita, conhece gaita, né? Daquelas gaitas sanfona que diziam. A idade para sair era 15 anos. Ah, é 15, 16 anos. E assim, se a gente saía, ia de tarde na igreja, tinha o terço na igreja, mas daí era recomendado que antes de entrar o sol era para chegar em casa. Porque lá a gente se juntava com as amigas, né? Mas só para conversar. 15 anos era a idade que debutava. Aquele tempo nem sabia o que era, né? Não tinha. Não. Só assim, até menos de 15 anos não podia ir num baile. Porque não diziam que era menor, diziam é pequena. Então a gente não ia. E daí com 16 já podia casar. Não, porque eu ia casar com 17, e que eu era noiva, e daí que eu conheci só um namorado, porque o meu pai não deixava namorar. Quando eu arrumei esse namorado, ele disse, tu quer esse? E eu comecei assim, se é esse, tu quer esse, é esse, que o outro não me vende dentro de casa. Era muito rigoroso aqueles anos. Meu Deus! E daí que a senhora conheceu o seu marido? É. Conheci que ele se dava com o vizinho, daí um dia foram lá em casa, aí conheci e já comecemos. Mas daí eu já ia nos bailes, né? Daí depois a gente se via nos bailes. Mas assim era muito rigoroso. Depois ele ia lá em casa, um sentado numa cadeira e outro noutra, até eu botar aliança. Depois de eu botar aliança, eu sentei no sofá com meu noivo. Antes não podia. Era rigoroso. E aí, vocês dançavam nos bailes? Dançava nos bailes. Mas assim, os bailes eram muito rigorosos, meu Deus. Se alguém tirava para dançar, não podia negar. Não, Deus o livre. Então, sempre meu pai dizia, o que está lá dentro é porque pode dançar com todo mundo. Então, nós, às vezes, não queria muito, mas tinha que dançar. E para dançar tinha que estar com traje? Não. Era assim, do jeito que estava. Assim, calça. Naquele tempo não existia jeans, né? Era calça. Não existia bermuda. Era calça, camisa. E tinha um pessoal que andava mais piochado? Sim, o meu pai, para sair, que ele levava nós nos bailes, ele tinha o terno, o meu pai ou minha mãe nunca saía assim, mas ele se levava nós numa festa, era de sapato social, lustrado, e roupa social, camisa de colarinho e a gravata assim, sempre. E daí ele dizia para nós, gurias, já lustraram o meu sapato? Ele era muito vaidoso, o meu pai era. E como que ia para o baile de carroça? Assim, quando era longe, mas nós morávamos perto, perto. Longe, como daqui, lá no cemitério, assim, a gente ia tudo a pé. Na igreja, tudo a pé. Eu, na aula, eu caminhava uns 4 quilômetros para ir na aula. A pé. O que a senhora se recorda da escola onde a senhora estudou? Até quando? Na 5ª série. Mas na 5ª série, esses anos, era muito puxado, porque o meu filho mais novo estava estudando a 7ª
E era o mesmo tema, só diferença de montar, sabe? Como, por exemplo, matemática era muito diferente, né? E eu, assim, eu gostava muito de matemática. Mas e como eu queria estudar, mas meu pai não podia, né? Aí eu estudei até a quinta. A senhora lembra da sua professora? Sim. A primeira professora era, como é... O professor era... Ai, me lembro. A professora, como me lembro bem, era Otília. E a primeira era Elisa. Sobrenome deles, a senhora Ai, lembra? não me lembro. Só o primeiro nome. É, a gente só dizia o primeiro nome, né? E ficava perto da sua casa, a escola? Não, aí eu caminhava, eu acho que dava uns 4 quilômetros, assim, no campo, onde não tinha gado, era tropa de mula, e daí nós atravessávamos uma invernada, eu e meu sobrinho. Ele é morto já. E a gente ia a pé. Então, tinha macega, né, coisa assim, sujo, e a gente não tinha sapato. Tinha uma sandália, umas coisas, aí molhava, nós ia de pé no chão até lá na aula. Daí lá a gente se lavava, botava os calçados e entrava na aula. Eu disse, eu passei muito rigor, muito. Mas assim, me admiro e ainda está com saúde. Que aqui a minha tata se apavora que eu não peço remédio para dor, para nada. E para ir na aula, então, cruzava no meio de uma tropa? No meio. E não tinha medo? Muito. Que tinha o burro macho, né, ai, meu Deus, nós tínhamos muito medo. Mas elas, assim, viam nós, elas corriam, né? E não tinha outros bichos do mato? No mato sempre tinha um monte de bicho. Tinha tal de raposa que comia galinha, vinha no galinheiro. E tinha esses bichos que tem hoje ainda. E cobra? Muita. Muita cobra. E quando ia indo para a aula, juntava a meninada? Nós ia só nós até lá na aula. Lá na aula tinha uns quantos, mas a escola era longe de todo mundo ia. Aquele tempo todo mundo ia a pé. Tinha uns que iam a cavalo, que moravam muito longe, mas nós tudo a pé. E não tinha vizinhos? Tinha, mas ninguém tinha condição. Ninguém. A senhora se recorda dos seus vizinhos? Sim, os vizinhos da Boa Vista, não de onde de onde eu estudava. Quais as famílias que eram vizinhas? O cartório era bem vizinho. Era Heitor Deodoro Ribas, o nome dele. Era o escrivão, que a gente dizia, né? E depois dali em Roda tinha meus tias, que moravam tudo ali em Roda. E os vizinhos tinham o Luiz Baraciolo, o Paulo Baraciolo. Tudo que eram nossos vizinhos. E visitava os vizinhos às vezes? Muito. Antigamente, as famílias se amavam, sabe, iam para a lavoura, fim de semana, aí vinham tomar mate na casa do vizinho, ou de noite, vamos lá na casa de fulano hoje de noite? Vamos, aí a gente se juntava, e a lanterna era uma caixinha assim com vidro em roda, e a lamparina lá dentro. Aí com querosene, acendia, daí ia com aquela coisa, clarear. A gente ia na casa dos vizinhos, os vizinhos vinham na casa da gente. A gente se dava muito. Não faziam reuniões que chamavam de filó? Tu se lembra? Tu é de origem o quê?
Eu sou de origem portuguesa. É? Ah, era Filó mesmo. Então diziam, vai lá em casa hoje comer melancia. Daí a gente chegava lá, tinha aquele monte de melancia na grama. Daí tá, vamos lá em casa hoje comer pipoca. Nós ia comer pipoca. Toda a vida, desde de nova eu. E o que era o filó? Era quando a gente, por exemplo, eu pegava eu, minha irmã e o irmão, que eram quase da mesma, 3 anos a diferença só de cada um. Aí nós ia. Então aquilo, vamos a Filó hoje? Vamos. Não sei por quê. Eu não fiquei sabendo o porquê o Filó. Era um costume italiano. Era tudo. Mas o filó era se reunir. Era se reunir. Daí a gente ficava, o pessoal contava causa, a gente conversava. Era assim, era um povo unido. E eu criei a minha família. Nós ia na lavoura, eu tinha meus filhos pequenos, que eu já morava, sim, eu já morava aqui, Santo Augusto. Eu morei lá em cima, na frente da Cotrijuí, quando eu vim para Santo Augusto. Faz 71 anos. E depois, aí ficamos morando ali, nós trabalhávamos na lavoura o dia inteiro. E eu nunca tive empregada, nem tata. Os mais velhos cuidavam os mais novos. Quando me aposentei, aí o juiz perguntou, mas quem é que cuidava seus filhos? Os mais novos cuidavam os mais velhos. Uma menina com 10, 11 anos ficava de caseiro cuidando dos pequenos. Hoje, não sabe nem o que é cuidar, né? Dona Renilda, e nos filós, o pessoal também não fazia trança de palha? Eu não fazia, mas faziam chapéu, faziam cesta, agora dizem sacola, né? Mas eu tenho uma cesta ali. Ivone, vai buscar aquela cesta de palha que tem ali na despensa. Aquilo era da gente ir na venda. E faz muitos anos que eu ganhei de uma mulher que está morando em Mato Grosso. Que daí ela viu que uma fazia e ela dizia assim, eu vou fazer uma e levar para Dona Renilda. E fez. Tu achou? É uma cesta de palha de trigo. Quero ver qual é. Essa aí. Uhum. Esta aqui. Essa tem muitos anos. Não me lembro quantos anos, mas é bastante. Então, quando a gente ia na venda, ia assim, ó, quando as mulheres ganhavam um nenê naquele tempo, assim, por exemplo, a minha vizinha ganhou um nenê, a gente ia visitar e levava, assim, se eram pobres, a gente levava açúcar, marmelada, levava as coisas dentro dessa cesta. E se tu ia na venda, tu ia com essa cesta. O italiano dizem exporta, o nome dela. Então isso aqui eu guardei para recordação. Então tu vê, isso aqui ninguém mais faz, né? Isso é feita de palha de trigo. E nós tínhamos o chapéu também de palha. Que nós íamos na lavoura de chapéu, né? E a dreça? Ah! A dreça. O quê? É o nome da trança? Dreça. É. Tem muita coisa que eu nunca falei em italiano falar, porque o tempo da guerra, depois, assim, da primeira, assim, não me lembro, que era porque o meu pai teve que se naturalizar brasileiro, né? O tempo que saiu aquela outra guerra, não a última. E daí ele teve que ele era italiano, ele teve que fazer a carteirinha de brasileiro. Quando ele ia para a lavoura, ele tinha que usar, ele não podia dar um passo sem a carteirinha.
e era proibido falar em italiano. E a minha avó não sabia falar em português, né? Então ela dizia assim, ela me dizia: Renilda, quem é que vem vindo? Se é um brasileiro, me diga que eu vou me esconder. Porque ela não sabia responder. E ela falava em italiano, nós compreendia tudo, só não falava. Alguma coisa assim, mais ou menos, mas assim, muito mal falado, sabe? Mas compreendia tudo. Porque aquele tempo que a gente se criou era proibido falar em italiano. Por causa da guerra, né? Algumas pessoas sofreram bastante por conta disso. Meu Deus do céu! Meu Deus! Não podia sair, o meu pai não podia sair. Assim, em outro lugar. Assim, por exemplo, em outra cidade, por exemplo. E com a carteirinha, então ele tinha a camisa, ele usava sempre camisa de manga, aí tinha o bolso, então ele botava a carteirinha e um prendedor aqui para não perder. Ele não podia dar um passo sem a carteira. Foi muito triste. Eu era nova, mas eu me lembro. E aí na escola já era em português? Ah, sim. Quando eu me conheci, era sempre em português. Tinha escola italiana para quem queria aprender, né? Então daí tinha que pagar professora separada. Teve professora de italiano. Mas nós nunca, sempre fomos só no português brasileiro. E como que foi o seu casamento, dona Renilda? Eu casei na Boa Vista e fui embora com meu marido. Ele estava no quartel, que ele foi convocado no tempo da guerra. Aquela guerra que deu que os soldados foram para a Itália, se lembra? Não sei, não, tu não se lembra. Eu tinha minha filha com 5 meses e ele estava no quartel. Ele era cabo da guarda do quartel-general. E ele era cabo da metralhadora. Até eu tinha uma fotografia, mas eu acho que o Cassiano que tem, que ele está embaixo da metralhadora. Então os outros foram para a Itália, né? Foi um trem cheio lá de Cruz Alta. E o meu marido ficou guarnecendo o quartel. Ficou um tanto de soldado, guarneceu o quartel. E meu marido guarnecia o quartel-general, ele era cabo. E qual era o nome dele? Qual era o nome do seu marido? Alvino Settembrino Allegretti. Também de origem italiana? É. Só os avós dele os pais eram tudo daqui. A mãe dele era Esperotto e os pais eram Allegretti. O meu pai do meu sogro veio da Itália. E daí os Allegretti surgiram porque saiu a guerra. E sobrou só a viúva com um filho chamado Luiz. E ela fugiu, porque a família morreu tudo. E ela veio para Cruz Alta. E dali ali em Cruz Alta, só ela e o Luiz. E daí depois o Luiz foi, ela viúva, né? O Luiz casou, aí começou os Luiz. Daí cada família Allegretti tem um Luiz. Porque surgiu desse Luiz a família. E eles já moravam lá em Cruz Alta? Moravam. Eles tinham um campo para fora, mas moravam lá. E o meu marido, depois de 73 anos atrás, ele viajava para São Paulo com troca de mula. Até eu fui entrevistada por um CTG, não sei de onde, eu acho que lá de Horizontina, não sei de onde, que disse que queriam saber de uma pessoa que sabia de um que viajava levando mula. E daí uma vizinha disse, mas eu conheço. A dona Renilda foi mulher de um tropeiro de mula. Eles levavam um mês
a cavalo numa mula para levar a tropa. Para o cafezal, né? Que lá em São Paulo não tinha, o café era carregado tudo por mula. Faziam as mochilas, né? E botavam na mula e a mula levava. E o meu tio Esperoto, que era dono. E o meu marido levava, foi 4 viagens para São Paulo. Ele levava 30 dias para ir a cavalo. Mas nunca passava em cidade, sabe? Era sempre estrada de tropa aquele tempo. A primeira tropa ele levou 700 mulas. Na segunda ele levou 400 e na terceira ele levou 500. Ele e os peão, né, os tropeiros. Foi um... Será que a gente consegue pegar aquele quadro ali para ela mostrar? Tem água. O quadro do seu marido a cavalo? Ah, o quadro. Pra gente mostrar aqui. Ah, tá. E ele andava sempre trajado? Sempre de bombacha e bota. Sempre. Assim, numa festa, numa coisa, ele tinha o terno. Ah, tá sujo atrás? Empoeirado. Ah? Tá um pouco empoeirado, só. É. Eu nunca tinha visto assim a cavalo, esses quadros. É. Esse aqui, ele fazem 60 anos tem esse quadro. E como que fazia? Porque é uma pintura. Não sei, foi mandado fazer por gente de fora, sabe? O meu marido que mandou fazer. E já tu vê, 60, acho que 63, 64 anos. E ainda tá desse jeito. Bota pintura, né? Então ele era tropeiro. Tropeiro. De mula, né? E isso era encomendado, essa tropa? Não, o tio dele, o tio Chico Esperoto, um homem muito rico daqui, daí ele pagava, o meu marido trabalhou para ele. E daí o meu marido, ele ia lá e comprava, o meu tio comprava as mulas. Daí ele ia lá apartar de cavalo, ele ia apartar. E daí juntava tudo num campo. Quando dava a tropa certa, ele saía. E tudo assim, levado as comidas, a tal de... que eu não tenho, não sei por que eu não guardei, o que levavam as comidas, o nome era bruaca. Era numa mula, tinha uma mula própria só para levar o que comer. A bruaca era tipo umas sacolonas do lado, assim, uma de cada lado. Pois é, eu disse, depois guardei até um tempo, depois nem sei que fim deu. A gente não dava valor. Hoje, pedem para mim as coisas da tropa. Eu tinha, tu sabe o que é cinceiro? Daí na frente da tropa tinha uma égua que ia com o cinceiro no pescoço, tocando. Daí as mulas iam tudo atrás dela. Era ponteira, era sempre um animal. E daí era um cinceiro amarelo era de metal, de coisa assim. Eu tinha, não sei que fim deu, me roubaram, eu acho. E o traje do seu marido, ali no retrato, sempre de chapéu de aba larga? É. E o lenço vermelho? O lenço não, eles botaram vermelho, mas ele nunca usou lenço vermelho. O meu tio deu um lenço, o tio dele deu um lenço vermelho, ele não usava. Esse lenço é azul com os quadrinhos brancos. E eles pintaram de vermelho e ele não gostou. Mas ele era bem... A gente vai pegar agora o quadro. Ele era um homem assim, ó. Ele era muito político, mas ele assim, na dele. Deus o livre vinha um aqui dentro de casa falar em política. Fora. Ele era muito assim, de respeitar.
Agora a gente estava falando na cor do lenço e eu lembrei da Revolução. A senhora já ouviu falar na Revolução? Sim. Tem a Revolução de 93, né? Mas eles sempre diziam que a Revolução é pior que guerra. Porque o tempo da Revolução, o meu sogro, o meu marido era pequeno. A minha sogra pegava as 3 crianças e ia se esconder no fundo de um campo, porque os contrários entravam dentro de casa e roubavam tudo, matavam, né? E ela ficava com as crianças lá, no fundo de campo. Foi gente que passou muito trabalho no tempo da Revolução. Teve a de 93 e a de 23. É. Teve. O meu sogro passou tudo. E ele se escondia porque ele era muito político. Eu até nem sei que político ele era, mas era muito político. Ele tinha um rádio em casa, ao tempo da Revolução, ele tinha um rádio grande em casa, ele podia, e que sabia as notícias de tudo, de toda parte. E ele foi preso. Levaram o rádio e levaram ele na cadeia também, porque era proibido aquele rádio dentro de casa. Daí ele ficou 24 horas, depois ele saiu. Tu vê, eram os rádios antigos que ninguém conhecia, e ele tinha. Eu acho que pegou de contrabando, não sei. Que aquele tempo, diziam contrabando, né? Que iam buscar coisa não sei aonde, vinham de noite, roubando, assim, fugindo da polícia. E não tinha também os mascates? Ah, tinha! Que iam nas casas vender roupa. Era mascate mesmo. Era vendedor ambulante? Era. Uhum. Iam nas casas assim, mas nós nunca comprava. O meu pai não gostava. Ele dizia assim, tem as vendas, para que comprar desse ano? Que aquele tempo, mercado e tecido era tudo assim, venda de coisa de comer para cá e para cá tecido. Metro, né? E os seus pais não participaram da Revolução? Não, não. Ele era italiano, tinha que ficar muito quieto em casa. Ninguém incomodou e ele também não saía o tempo da Revolução. Ah, diz que foi muito triste, meu Deus. Porque a Revolução, a senhora nasceu um pouquinho depois. É, uhum. Eu nasci 25. E 23 foi a Revolução? Pois é. E essa região aqui teve muitos combates? Teve. Meu Deus do céu. Quando eu vim morar em Santo Augusto, aqui nessa minha casa, era uma lavoura de mandioca, do seu Francisco Andregueto. Aqui atrás da minha casa, ali, era um erval. Não é? E a rua era estrada, assim, estrada, terra. Na esquina ali, na Farmazé, tinha a firma de Andregueto, Esperoto e Maroso. Era assim, venda. Tinha coisa de mercado e aqui tecido de vender. E do lado tinha o soque de erva, a fábrica de erva que era do Rui Maroso. Ali, ali onde tem a feira agora. A senhora lembra mais ou menos o ano que veio para cá? 71 anos. Eu vim em abril, vai fazer 72. Então, faça a conta. É conta de diminuir, né?
Tem que diminuir. Não sei como é que Na monta. década de 50? 40, 50? O quê? Na década de 40, 50? É, Por ali que a senhora veio para Santo Augusto? é. Não era município ainda? Não. E custou para ser município, pertencia para Palmeira. Era para Palmeira, sim. E era tudo estrada de chão. E como que vocês vieram para cá? Como que surgiu a oportunidade? É porque lá meu marido, nós trabalhava na lavoura. E daí surgiu esse tio que deu um emprego para ele. Negócio de mula, coisa. Quando ele parou de levar mula, ele veio cuidar da fazenda. Ali na fazendinha, aqui, pertencia para Santo Augusto. Nós viemos para ali. E depois viemos ali na frente da Cotrijuí, mas sempre trabalhando para ele. E depois fomos começando, meu marido começou a comprar gado e coisa, começou a subir, a gente trabalhando, economizando junto. Do nada nós fizemos. Qual que era o nome do tio dele? Do tio? Francisco Esperoto. Era antigo aqui. Era dono de tudo, dos campos por aí. Tu não conheceu o Tuta? Ele era filho dele, tem a fazenda dele ainda ali. Eles tinham fazenda da Cascata, tu não sabe? Tu não viu falar? Ainda tem a fazenda dele. Como é que era o nome da fazenda? Da Fazenda da Cascata. Onde tem uma cascata, tu sabe o que é, né? A água caindo de uma altura. Tem na fazenda, bem atrás da casa. E a família ainda mora lá? Não, a família morreram. As filhas, tem uma filha, duas que moram em Porto Alegre. Mas quem está lá era um neto dele, parece, que não está ainda lá. Tal de Magrão. Era neto do tio Chico. Ele ainda está ali na fazenda. E iam lá na cascata? E a gente ia sempre assim, olhar e o meu marido trabalhou nessa fazenda. Quando viemos para cá para cuidar, que era dele. E tomavam banho no rio? Não. Nós tomava banho em outros rios. Naquele tempo não tinha piscina, onde a gente via um rio grande. Eu sou muito nadadeira. Eu nado muito. De frente, de costa, eu boio, eu fico na piscina, eu fico boiando. Até ali a minha Vera, tu não conhece o Pedro Lázari? Mora aqui ali perto da Corsã. E aquela casa da esquina grande é da minha filha, da mulher do Tatão, do Ângelo Mariotti, muito conhecido aqui. E aqui o pessoal contava histórias da Revolução? Conta o meu sogro, né? Meu sogro passou por tudo isso. Contava que era horrível, né? Chegavam e assim, ó, se eu tivesse aqui dentro, eles roubavam o que queriam e me matavam. Então, por isso que as famílias fugiam de casa, quando a tropa passava. Depois que passavam, daí voltavam para casa. E a senhora já ouviu falar do cemitério dos Degolados? Sim, eu conheço. Tem, parece que 5. 5. Ali fora tá o cemitério deles. Mas assim, quando eu vim para cá, já tinha esse nome até estava bem atirado, agora está muito bem arrumado. Que degolaram e enterraram, né? E o pessoal antigamente contava dessa história? Pois olha, depois que nós vamos para cá, eu acho que já tinha essa gente mais antiga, tinha um que contava, ele é morto.
O Dilon Gomes de Oliveira, ele morreu agora há pouco. Esse contava muita história. E a senhora já ouviu falar também da lenda do Quinzote? De quem? Do Quinzote. Do quê? Do Quinzote. Os Quinzote? Não me lembro. A lenda do grito do Quinzote. Ah, tá. Eu ouvi falar, mas não é assim, não gravei, eu acho. Porque muita coisa me contavam e eu assim não prestava atenção. Então o que eu escutei eu me lembro. E qual que é a primeira recordação da senhora chegar aqui na Vila de Santo Augusto? O que a senhora lembra, assim, como que era? Ah, era assim, meia dúzia de casas, assim, bem... Assim, ali tinha a rua aqui tinha uma venda de retalho, que vendia só retalho. A gente vinha, quando eu morava lá em cima, eu vinha comprar. A gente vinha a pé de lá de onde é a Cotrijuí. Eu morava na frente, no campo ali. E a gente vinha a pé. As crianças vinham na aula a pé. A gente não tinha condução. Estrada de chão, tudo. Ah, passamos muito trabalho. Muito. Eu sempre digo, serviço não mata ninguém. E de quem que era essa venda de retalhos? Era da Noeli Meneghini. Ela tem a Casa das Linhas hoje. Era numa casa de madeira bem velha. A gente subia numa escada, tinha uma área tudo quebrada para a gente entrar. Aí eu sempre vinha ali. Ela é viúva do seu Meneghini. Faz anos que ele é morto. Ela tem a Casa das Linhas agora ali na Rua do Comércio. E aqui tinham outros comerciantes? Não, aqui... Depois tinha essa firma, Andrigueta, Esperoto e Maroso, que abriram, assim, venda. Quando eu vim, já tinha essa, porque eu me lembro que nós vinha comprar as coisas na venda, e na frente ali onde é a líder, ali era Carlos Santana de Moraes, era o pai do seu Guimarães Santana. Ele tinha venda também, mas ele tinha só venda, assim, de tecido. E a igreja? A igreja sempre foi ali, mas era de madeira, bem pequenininha. Depois foram fazendo maior, agora que fizeram, agora depois no fim que fizeram bem grande. Agora ela é bem grande. E a senhora frequentava essa igreja de madeira? Sim, meu Deus. Meu Deus, bem assim, bem pobre era. Assim, tinha uma escada, a gente subia, era de madeira. Tudo, tinha depois, anos depois que eu estava ali, que nós já morávamos aqui onde é a retífica. O clube era de madeira. Era um clube de madeira bem grande. Mas lá na frente na Rua do Comércio era. Mas tudo estrada de chão. Ai, muito. Qual que era o nome do clube? 7 de setembro. É até hoje. Agora é aqui de material bem bom. E como é que funcionava? Era uma associação? Era sociedade. E daí saíam os eventos? Aí agora, sim, agora sai tudo. Sai muito evento ali. Baile de debutante, tudo. E tem o CTG muito grande aqui, né? Mas antigamente, quais eram os eventos? Os eventos já tinha... O CTG já tinha, o nome do CTG é de um homem muito antigo, Pompílio Silva, o nome do CTG. Então, uns 60 anos atrás, já
dançavam nesse clube de madeira. Já dançavam assim. O homem de bombacha, a mulher uma saia comprida e uma camisa. Lenço no pescoço era o traje da... Eu me lembro, eu não participava, mas eu vinha olhar. E no clube saía mais baile? Baile. Sempre, desde no baile, no clube de madeira, saiu o debut também. Sempre saiu os debut aqui. Até agora. E eventos da igreja? É a festa de São João, que é o padroeiro. Só a festa de São João, dia 24 de junho. E lá embaixo tem a igreja de Nossa Senhora Aparecida, que pertence para Santo Augusto. A festa de São João era a festa junina? Era. Agora já é assim. Mas antes era muito lindo. Tinha a fogueira, bom, a fogueira até hoje. Tem a fogueira de São João, né? Tem até hoje. Eles fazem a fogueira. E tinha bandeirinha? Tinha, meu Deus. A gente enfeitava o salão, ali que tem o salão, a igreja, agora. Então a gente, depois que eu vim mais para cá, aí era tudo com bandeirinha para São João. Tinha festa caipira, agora está parando. O pessoal está sossegando agora. E como que era antigamente, assim, de comidas nessas festas? Aonde? Nas festas? De São João. Era o churrasco era espeto de pau, de madeira. Então meu marido era assador. Então iam no mato, cortavam as árvorezinhas e limpavam tudo com a faca. Espetavam a carne, assavam numa churrasqueira de fogo, assim, só os tijolos, fogaréu ali. E daí, quando para comer, cravavam os espetos no chão e ali comiam. Depois que foi, daí já fizeram mais a churrasqueira, já foram indo. E agora tem até a churrasqueira que vira o espeto. Agora é bem moderno. Mas quando cheguei aqui era espeto de madeira, tirado do mato. E doces? Doce, esses anos era cuca e pão só. Agora tem uns pés de mulher que tu conhece, né? Aqui, eu e a dona Elma, ali embaixo, uma polaca, nós fomos chefe dos pés de moleque 20 anos. Nós fazíamos o mumu para fazer os pés de moleque e depois fazia. 20 anos nós trabalhamos na igreja. Eu e ela, era a chefa, daí nós convidávamos para ajudar. O último ano fizemos 12 mil pés de moleque. Bastante coisa. Bastante. 12 mil. E tinha algum outro divertimento de esportes? Tinha futebol, mas assim, eu morava lá em cima e tinha um campo, tudo gramado, quando eu morava lá perto da Cotrijuí, então eu jogava futebol lá. Futebol, assim, time. Não tinha, assim, no campo livre, assim. Sempre teve futebol. E tinha nome o time? Não me lembro se era... Parece que era... não me lembro se era... não me lembro como era o nome do time. Nem me lembro, agora é que me escapou essa. Mas eu sei que já existia o Internacional e o Grêmio. Já iam jogar lá em cima.
O time esse do Internacional era assim, ó, time internacional. Depois, assim, eles tinham o campo do Internacional e o campo do Grêmio existem. Lá em cima o campo do Grêmio aqui. Mas não tinha um time daqui de Santo Augusto? Ah? Não tinha um time aqui de Santo Augusto? Se era daqui. Era tudo gente daqui. E não tinha o Botafogo? Tem até agora. Mas aquele lá em cima, esse eu não... Não, lá é o América. O Botafogo é aqui embaixo. Botafogo, Campo Tio Gildo, diz, ali embaixo. É de um homem antigo que morava lá. Eu acho que ele deu o campo, sabe? E aqui onde é a praça, sempre existia aquela área ali demarcada? Não, ali era... Ali tinha... Na praça ali era... Tinha o que era ali. Até uma vez fizeram assim tipo um negócio para fazer cadeia. Que saía as brigas, daí para não levar deixavam fechadinho ali. Depois teve, assim, em casa, assim, não tinha praça. Ali depois tinha o colégio, o grupo escolar, era ali. Depois que ele se mudou lá embaixo. Tinha o grupo escolar e tinha o colégio das irmãs. Para cá, aqui do Banco do Brasil, ali um pouquinho, naquele vão, ali era o colégio delas. Era um colégio bom. E a igreja sempre foi ali? Sempre, sempre. Desde que nós viemos para cá, foi ali. E aqui onde a senhora mora hoje? A senhora depois veio para cá, que a senhora morava lá perto da Cotrijuí? Morava lá perto da Cotrijuí, depois eu vim mais ali para perto, aonde bem ali onde é a retífica agora, eu acho que tu não sabe. Ali de frente a Bebê lá, bem ali. Nós morávamos ali, mas era outra casa, era casa de madeira. Aí nós compramos terra em Campo Santo, mas ficou a casa aqui. Então nós pertencia só aqui. Tudo era, os produtos eram trazidos tudo para cá. Nunca pertencemos, nós pertencia para Bicapo, mas o comércio era tudo aqui. Nós já era daqui, sabe? Banco, tudo era aqui. Nós nunca saímos daqui. E aqui quem eram os seus vizinhos? Ah? Quem eram os seus vizinhos daqui? Aqui, lá embaixo, são tudo mortos. Ali onde eu morava, ali eu tinha a Dona Amália Machado, é morta. A Araerna e o Felício são mortos. Tudo os que moravam na minha rua, tudo não tem ninguém. Tudo é... E tinham ervais aqui? Ah? Ervais? De erva mate? Ah, sim! A fábrica de erva mate, sim, era do Rui Maroso. Era ali onde para baixo, ali onde é a farmácia. E a farmácia, para baixo, era a fábrica. Muito grande a fábrica de erva era. Eles faziam de todos os erval. E naquela época tinham muitos ervais? Tinha o quê? Muitos ervais aqui? Meu Deus do céu! Nos fundos da minha casa, que eu morava ali, era mato. E nós plantamos, quando nós morávamos lá na Cotrijuí, na frente, onde é a praia da Cotrijuí, era uma lavoura. E era desse tio Chico. Eu e o meu marido e os meus filhos mais velhos, plantamos 400 mudas de erva. Plantada e depois puxava a água do poço para molhar. Tudo isso era nós que fazíamos. E depois virou erval, chato erval, que cortaram quando fizeram o Cotrijuí. E tinha hospital aqui? Tinha, era o Hospital Santa Terezinha, era de madeira.
para baixo onde é agora. E quem que era o médico? O médico era o doutor... Ai, eu não lembro como é que era, eu sei que o sobrenome era Bica. Ai, como era o nome dele? Era um doutor só. Mas assim, ó, quando a gente morava, assim, a gente não ia no doutor. Tinha uma farmácia ali, de madeira, assim, uma casa de madeira. E o farmacêutico, que, como era o nome dele, era Nico. Chamavam ele de Nico. Ele dava remédio para todo mundo. Vinha o pessoal lá de fora, fulano tem tal coisa. Mandava remédio. Não tinha essa doença arada agora, ó. Não tinha. E onde ficava o hospital? Ah? Aonde ficava o hospital? Ali onde é agora, um pouquinho para baixo. Ali onde é agora. Não onde é o grande, aqui mais para baixo, um pouquinho, mas do mesmo lado. Só era de madeira? Era tudo de madeira. Era Santa Terezinha o nome. A maioria das construções era madeira? Era, tudo madeira. O que tinha de material assim que é antigo? Prédio antigo? Prédio antigo? Se agora ali era de material o soque de erva ali na esquina, mas aquilo foi tudo, derrubaram tudo, fizeram tudo novo. Assim, coisa, assim, daquele tempo, eu acho que não tem nada. Um prédio antigo, eu acho que não. E subprefeitura? Ah? Subprefeitura? Aquela vez era subprefeito. Nem me lembro quem era o primeiro subprefeito aqui. Depois, quando passou o município, daí o primeiro prefeito foi Oswaldo Pio Andregueto, que ganhou quando se emancipou. E a senhora se recorda desse período da emancipação? Sim, meu Deus do céu, muito. Muito, muito. Me lembro bem. Nós morávamos lá em cima na Cotrijuí. Aí tinha que votar no sim e não. Ah, eu sei dizer que foi passar trabalho. E daí pertencia antes para Palmeira? Aqui. E depois Três Passos? Não, eu não me lembro de Três Passos. Ou era Três Passos também, não me lembro. Esse eu não me lembro. Acho que foi antes de eu vir ainda. Então tá, a gente já está terminando a nossa entrevista. Uhum. Como que a senhora se sentiu lembrando dessas coisas do passado? Eu fiquei com muitas saudades. Eu, quando estou sozinha, eu me lembro muito do passado. Por isso que eu não esqueço. Porque eu vou me lembrando. Imagina, do tempo de um menino, eu me lembro. E o que a senhora mais sente saudade do passado? Dos meus pais, de tudo. Do meu marido, eu me dava muito com ele, meu Deus. 31 anos, nós falamos até hoje. Mas se dava muito, era marido e companheiro. Criamos 7 filhos, tudo junto. É o que eu me lembro. E agora uma coisa que eu vou te dizer, que eu fiquei muito feliz de vocês virem. Muito feliz. Mais uma coisa na minha vida. A gente deixar registrada a sua história. Ah? Deixar registrada a sua história. É mesmo. Credo. E o trabalho de vocês. Isso que eu admiro. Eu admiro o trabalho de vocês. Muito obrigado. A gente registra a história de vida das pessoas. Tá bom. Eu fico muito feliz. 99 anos não é pouca história. Não. E com a cabeça... Acho que eu disse certo. Não sei se eu disse alguma coisa errada. Acho que disse tudo certo. Tudo certo. Que a pessoa, depois de uma certa idade, não gosta de conversar, não gosta, né? Eu gosto.
Eu gosto de visita. Gosto. Nada me atrapalha, barulho não me atrapalha. Nada. E as pessoas perguntam qual que é a receita de viver tantos anos. Ah, a receita? Pois olha, é isso que eu contei. Passar tudo na vida e aceitar. Não se revoltar. Porque na família tem altos e baixos, né? Então os baixos a gente volta para trás. Então a gente se lembra só dos altos. Que daí vai e amar a vida e gostar. E assim, amo, gosto da minha vida. E agora mesmo enxergando, não enxergo direito, né? Mas eu gosto de viver. Viver com alegria. Com alegria. Eu fiquei sabendo também que a senhora toma uma cachaçinha. Uma cachaçinha. Aí eu tomo um aperitivo de jabuticaba, de butiá, de... Assim, eu gosto que antigamente diziam licor, né? Com fruta, com açúcar. Eu tomava caipira, agora não tenho tomado. E gosto de cerveja, no verão. É bom uma cerveja, né? Tu toma? Sim. Não é ruim, né? Quando tá quente, uma bem geladinha. Agora o aperitivo tomo um copinho assim antes do almoço, só. Faz parte, né? É bom às vezes. A cerveja é bom às vezes. É. Mas o licor é diário. É. Assim não, às vezes não. Porque o doutor, que eu tive a dengue, né, e anemia, e o doutor me receitou um copinho de vinho. Eu tomo de meio-dia um copinho assim de vinho. Agora hoje eu tomei o aperitivo, já não tomei vinho. Mas faz parte da receita aí. De durar tantos anos, tomar um licorzinho. Um licorzinho. É a minha receita. Às vezes meus filhos gostam, às vezes não gostam, mas o meu marido fumava muito. Então eu que tinha que buscar o cigarro. Então eu dizia, de novo ir buscar cigarro. Pode buscar o cigarro porque nunca proibi de tu tomar tua cervejinha, que ele não bebia, né? Nunca tomou nada. Ele fumava. Até ele morreu, o atestado de óbito é do fumo. Deu aneurisma nele. Dona Renilda, para a gente encerrar a nossa entrevista, a senhora quer deixar uma mensagem final para sua família, para os seus filhos e netos? O que eu posso dizer? Uma mensagem para eles que no futuro vão poder ver essa entrevista. Tá. Eu digo, pois é. Meus filhos, estou muito feliz com essas pessoas que vieram aqui em casa. Eu quero que vocês sigam sempre o que eu digo e o que eu peço. Fico muito feliz. E sejam assim sempre como eu fui. Aceitar tudo. Vem as coisas ruins, aceita. Vem as coisas boas, aceita. Nada é revoltar. Sempre na santa paz. Então é isso que eu vou deixar para vocês e para minha família, tá?